Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, e a semana começa como terminou, com o PSL em chamas, né? Sequestrando, né, toda essa crise aí no partido do governo, sequestrando o debate político, porque de fato fica todo mundo na expectativa de saber o que vai acontecer e como que o presidente da República vai lidar com isso, que tipo de partido que ele vai ter ao fim dessa crise. Aliás, fim que não é, que a gente não consegue enxergar, né? Não existe luz, né, no fim desse túnel. Passaram aí os deputados, tanto bivaristas e bolsonaristas, passaram um fim de semana trocando ofensas nas redes sociais. Joyce Hasselmann, Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann. Hoje entraram outros no debate, aí Julian Lemos deu entrevista para o Pingo nos Is, bateu muito nessa questão dessa ingerência que os filhos continuam a ter no governo. É uma crise que ela é prevista e ela tem causas muito claras. Elas estão postas desde o início do governo. A gente não pode fechar mais os olhos para isso. Os filhos do presidente, eles parece que eles se autoproclamam, né, vamos assim, procuradores do pai. E é preciso efetivamente acabar com isso. Por quê? Porque não importa, se você tem um deputado federal, mas votado, ótimo, foi votado com o nome do pai, assim como com a maioria aí do pessoal do PSL. Você tem o filho, o senador também, na mesma né, leva aí, o vereador que não quis ser deputado também. Teve a participação na campanha política, ótimo, mas isso deveria cessar. Por quê? Porque eles se atribuem a isso. O Flávio cansa de dizer, já aconteceu em determinadas votações importantes em que se cobrou um posicionamento do Flávio e ele disse que não podia externalizar esse posicionamento porque iam confundir a sua posição com a do seu pai. Não confunde, Flávio. A sua posição é sua. Você pode votar de acordo com o que quer o governo, que faz sentido, mas a sua posição é sua. Aliás, a sua posição, você precisa prestar contas da sua posição para o seu eleitor, né? O eleitor do seu pai não é o seu, você não tem, né, 1/10 da votação do seu pai. Então isso é importante que fique claro. Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa. O Eduardo Bolsonaro, uma hora quer ser embaixador, outra hora quer ser líder do governo, do partido, outra hora quer... Enfim, não importa, ele foi o deputado mais votado, deputado federal mais votado, ótimo, preste conta ao seu eleitor, não é também o eleitor do Bolsonaro, não é que não seja, ele é também, mas ele não é a totalidade. O Jair Bolsonaro foi eleito por 57 milhões de brasileiros, então ele tem uma demanda e tem um apoio, ou teve pelo menos, de um eleitorado muito mais complexo, mais vasto, que está aí presente no país inteiro. E os seus filhos são filhos, né? O vereador menos ainda. Teve uma participação importante nas redes sociais? Ótimo. Mas como é que fica? Esse negócio de ficar gerindo o perfil do tweet do pai, toda hora está acontecendo besteira, publica o que não deve, aí tem de retirar, tem que pedir desculpa. Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade absurda. E por quê? Porque é o chefe da nação, é o chefe de Estado. Não se pode confundir as funções. Então que seja um funcionário, né? Mas não a falar em nome do pai. E muito menos se confundir, porque o problema maior é que eles se atribuem. Eles acham que estão falando em nome do pai. Então mesmo quando eles falam, né, coisas que vêm na cabeça deles, em função ali até de questões pontuais, de brigas partidárias, como é que você faz? Você está falando em nome do pai? Isso ficou muito claro aí, até nessa disputa, nessa briga, nessa guerra escancarada com a Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann que foi para cima do Eduardo, sentou o cacete nele, falou o que quis, né? E ele respondeu também na mesma altura, no mesmo baixo nível. Ninguém é obrigado a ver isso, infelizmente, mas o eleitor fica chocado, porque no fim a gente está falando de quê? A gente está falando de troca de acusações entre o filho do presidente e a ex-líder do governo no Congresso. Mas o filho fica parecendo que está falando em nome do pai, não está, né? E o pai também não deixa isso claro. Ele deixa a coisa acontecer para não criar, enfim, problemas familiares. Isso é ruim, porque para quem está do lado de fora, fica parecendo que está concordando com esse posicionamento.
Então, assim, o Bolsonaro que viajou aí, saiu, se afastou da crise, viajou para o Japão, está deixando a coisa correr, tem os advogados que têm a sua estratégia, inclusive até mencionamos mais cedo aí, vários dos deputados aí bolsonaristas estão sendo alvo de pedidos de suspensão do Bivar, recorreram ao Supremo, né? Uma estratégia aí talvez até equivocada, porque coloca mais uma vez na mão do Supremo esse poder de decisão de uma coisa que deveria ser partidária. E é uma estratégia de advogado. Quando você concentra tudo, isso é ruim até para o próprio presidente da República. Por quê? Porque tudo o que acontece parece de sua responsabilidade, e não é. Então está na hora de emancipar, os garotos precisam se emancipar do pai e não confundir funções. Né? Por quê? Porque isso está trazendo um problema para o governo, um problema para o país, isso tem uma série de consequências. Né? Já era um problema identificado desde o início, a imprensa foi toda criticada por apontar esse problema e muita gente fez vista grossa dentro do próprio PSL. Só que agora essa situação ficou insustentável. Esse deputado Julian Lemos aí, na entrevista ao Pingo nos Is, disse: olha, eu faço o que eu precisar fazer em defesa do Bolsonaro, mas não vou me submeter a filho, né, do presidente. Por que ele falou isso? Por quê? Porque o próprio Eduardo, que se colocou aí nessa posição, né, de líder do partido, ele não negocia, não dialoga, não conversa. Ele acha o quê? Que por ter esse mandato do pai, ele pode impor, né, como se ele tivesse o mesmo peso político do pai. Então, o deputado que tem o seu mandato foi eleito em função do nome do Bolsonaro, do presidente, e que está ali e diz: olha, eu faço aquilo que o presidente disser para eu fazer, eu vou e cumpro, mas eu não cumpro o que o filho vem. Por quê? Porque não é legítimo, não tem a mesma legitimidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é um deputado igual a mim, ele precisa sentar e negociar, ele precisa dialogar, precisa conversar. E é isso que tá causando também todo esse estresse dentro do próprio partido, porque há uma tendência a se impor determinadas vontades. Tá? E isso aqui eu não estou entrando no mérito de competência, incompetência de quem deve ser líder, de quem não deve ser líder, até porque eu já fiz várias críticas aqui ao trabalho de vários deles. Né? Mas o que eu vejo é que dentro dessa crise fica evidente esse problema. E o problema acaba sendo um problema de todos quando essa crise, que deveria ser do partido, ela se transforma num problema da Câmara. Né? Até o Major Lima falou: ainda não chegou no Senado, ainda não chegou, ainda bem, mas é um problema na Câmara e que obviamente trava a agenda, inviabiliza uma série de acertos, de acordos, de negociações, porque já tem gente, um não fala com o outro. Quer dizer, é um problema grave, né? Porque você tem uma série de agendas importantes para avançar. Então, nós tivemos aí, você já começa a ter também problemas dentro das próprias alas, não é mais só bolsonarista contra bivarista, começa a ter dificuldades dentro desses próprios grupos. Uma prova do que isso aconteceu foi de manhã, né, quando o general Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo, ligou para o Bivar para tentar estabelecer alguns parâmetros de um cessar-fogo, né, e logo na sequência o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, ele atropelou isso aí e apresentou uma nova lista, que não era dentro desses parâmetros, não era para acontecer, mas ele foi e apresentou uma nova lista com apoio de deputados para que o Eduardo fosse colocado formalmente como líder do partido, como se tentou na semana passada, sem sucesso. Né? Então, até o deputado Valdir, que estava como líder, tirou o carro dele da frente, abriu mão da liderança para que se pudesse estabelecer um novo nome. Aí acabaram que colocaram o nome do Eduardo. Então, novamente, a ala bivarista se sentiu traída e resolveu reagir, dizendo que vai apresentar outra lista. Então tá essas guerras, né, essa guerra de listas, né, e ao mesmo tempo o próprio PSL, que tinha puxado o freio de mão em relação ao pedido de suspensão de deputados bolsonaristas, resolveu então, em retaliação, colocar isso para frente. Então vários deles já foram notificados. Olha, o próprio Eduardo Bolsonaro, Cris Tonieto, Carolina de Tone, Carlos Jordi, Bibo Nunes e Sanderson, todos eles foram notificados.
e o partido deu 24 horas para que ele se defenda, que também é uma outra violação do próprio estatuto do partido, que você deveria ter 5 dias para se defender. Então eles vão ter de apresentar aqui em 24 horas uma defesa dentro da comissão de ética que existe lá dentro do PSL. Então, gente, olha, uma confusão absolutamente desnecessária, com essas consequências claras, e que a gente vê que o bode, né, que está aí, esse problema maior que está por trás, o pano de fundo, melhor dizendo, de toda essa crise, é aquilo que já tinha sido identificado lá atrás, que é essa coisa de como se os filhos fossem parte da presidência da República, e não são. O eleitor brasileiro votou em um presidente da República. Então, é preciso que o presidente da República entenda isso e deixe isso muito claro para os filhos, que os filhos também compreendam isso. Quem tiver mais sensibilidade, é preciso que eles, aliás, deveriam fazer isso, né? Entender o tamanho deles, cada um tem seu mandato, cada um tem o seu papel, precisa prestar sua conta, todos eles são homens públicos, precisam prestar suas contas aos seus eleitores, né? Então, chegou a hora de delimitar isso de uma vez por todas, porque o que já era uma coisa já identificada lá atrás, agora se tornou realmente insustentável e intolerável. Bom, continuando no noticiário, a gente teve hoje uma operação da Polícia Federal contra um deputado, tá? Essa operação ela foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, e o alvo principal é o deputado Sérgio Souza, tá? Sérgio Souza, que está sendo acusado aqui de ter recebido 3.250.000 reais em propina, tá? Na verdade, ele havia sido delatado pelo Lúcio Funaro. Lúcio Funaro disse que houve um pagamento aí de 9 milhões no total para esse deputado, quando ele era relator da CPI dos fundos de pensão. Então, ele teria negociado o recebimento de propina para blindar dirigentes de fundos de pensão, Petros, Postares, para que eles não fossem convocados, não tivessem seus sigilos quebrados, quer dizer, não fossem investigados pela CPI. É o que acontece normalmente com essas CPIs, não é a primeira vez, né? Essas CPIs viram, a CPI que é aberta para investigar um crime, ela vira palco de novos crimes, porque esses parlamentares usam a CPI como balcão de negócios. Então, o Sérgio Souza, que já tinha sido acusado aí pelo Lúcio Funaro, né, operador do Eduardo Cunha, de receber 9 milhões, agora a PF já conseguiu consolidar a identificação aí de pelo menos 3.250.000 reais em propina que esse parlamentar teria recebido por meio de requintada engenharia financeira, nas palavras aí do ministro Celso de Mello. Aliás, a Polícia Federal pediu a prisão dele, pediu a prisão de outros, né, dos dirigentes de fundo de pensão que estão citados como alvo, pediu a prisão também de um advogado que teria sido usado aí também nesse esquema, e até do assessor do próprio Sérgio Souza, né, que é um assessor, é um sujeito até que foi diretor de Itaipu aí no governo do Temer, e hoje é assessor parlamentar do Sérgio Souza. Mas o Celso de Mello, ele rejeitou, ele negou os pedidos de prisão, tanto de prisão temporária como de prisão preventiva, mas concedeu a busca e apreensão. Então foi feita busca e apreensão contra diversos endereços, em diversos endereços, contra diversos alvos, justamente para se levantar mais detalhes, documentação, aquilo que possa comprovar e reforçar essa investigação, né? Comprovar essa denúncia aí, esse crime, que além do crime de corrupção, você também tem aqui indícios de crime de lavagem de dinheiro, justamente através dessa estrutura financeira que foi montada para repassar esse dinheiro. Então, quem está envolvido nisso? Gente que vocês estão já com o ouvido acostumado, né? O Arthur Machado, empresário, já foi alvo até da Lava Jato no Rio de Janeiro. O lobista, o Milton Lira, Miltinho, né? Lobista conhecido aí do operador, conhecido do MDB, ligado a Renan Calheiros. O advogado Marco Joaquim, né? que também teve aí alguns endereços de um instituto que ele tem também, e de uma consultoria, também alvo da PF. Os ex-dirigentes de fundo de pensão Wagner Pinheiro e Antônio Carlos Conquista, e o Alexandre Monteiro, que é um empresário ligado aí a
uma prestadora de serviço da FUNCEF. E sim, no fim, e além do último alvo aqui, o Marcos Stan, como eu disse, o secretário parlamentar, que foi diretor de Itaipu, nomeado pelo Temer, tá bom? Então, gente, é bom lembrar que o Sérgio Souza, ele foi suplente da Gleisi Hoffmann, né, na época do Senado, e hoje é deputado federal. Então não tivemos prisão. Celso de Mello teve uma decisão bastante cautelosa, né, em relação a isso, mas é mais uma frente, mais uma investigação contra um parlamentar, o que mostra a necessidade de se investigar de verdade, sem blindagem, né, diante aí desde do que aconteceu com o Bezerra, tentativas recorrentes aí de se blindar o Congresso de investigação. O próprio Celso de Mello se manifestou duramente contra, né, o pedido de anulação da busca e apreensão feita pelo Bezerra, e agora aí acaba autorizando essa operação. Operação Gran Bazar. Bom, o que mais eu posso destacar para vocês aqui? Assim, houve uma notícia importante que o Jair Bolsonaro recebeu na semana passada as visitas de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Gilmar Mendes a gente já sabia, né? Dias Toffoli e Alexandre é uma informação nova. E ninguém sabe exatamente o que eles discutiram. Lembrando que nós temos aí ainda nesta semana a retomada do julgamento da questão da prisão após condenação em segunda instância. Então, é um registro. Outro registro importante é que o grupo de trabalho sobre suborno da OCDE se manifestou, né? Eu já tinha antecipado essa informação. Eles vão enviar uma missão de alto nível a Brasília, né? Agora em novembro, agora tem a data, novembro, para reforçar a posição da entidade contra as mudanças, né, na legislação promovidas recentemente pela Lei de Abuso de Autoridade. Lei de Abuso de Autoridade, cujo o relator, que é o Ricardo Barros, teve um mandato cassado hoje pelo TRE do Paraná. Então ele está dizendo que ainda, claro, obviamente vai recorrer para manter o mandato, mas e até atribuiu isso a uma retaliação. Mas no fim das contas é preciso, né? Todo mundo tem que apurar, quem tiver responsabilidade tem que ser punido. Então se tiver que perder o mandato, vai perder o mandato, né? Não adianta chorar. O que é interessante dentro aí dessa discussão, que vai além, né, como eu digo para vocês, essa crise toda do PSL, ela está tendo uma série de consequências, efeitos colaterais. Ela começou agora a ser aproveitada pela oposição. É de uma estupidez tamanha. Por quê? Agora o PT está convocando aí a Joyce, que saiu aí, foi muito atacada nas redes sociais, falou para todo mundo que está sendo alvo de uma milícia, né? Dessa milícia digital aí. E agora querem saber, querem que ela dê detalhes dessa milícia digital. Tá? Então, o Rogério Carvalho, que é o senador do PT, apresentou requerimento lá na CPI das fake news para convocá-lo, para que ela possa depor sobre essas milícias digitais, segundo ela mesma disse que foi alvo, né, dessa milícia. Então, é disso que se trata. Quer mais? O delegado Valdir, que também andou fazendo aquelas ameaças dele, também está sendo alvo do PT para que ele vá à CPI explicar o conteúdo do áudio que ele disse que poderia implodir o presidente da República. Então, gente, o objetivo é um só da oposição, sempre, desde o início, obter aí alguma justificativa para o impeachment. Então, e o que eles estão dando é margem para esse tipo de coisa. Bom, registro também aqui que o Deltan recusou a promoção, enviou ao Conselho Superior do Ministério Público um ofício recusando a sua disponibilidade para ocupar vagas nas procuradorias regionais do Rio Grande do Sul e em Brasília, segunda instância. A promoção o retiraria da coordenação da Força Tarefa da Lava Jato. Acho que fez mal, deveria aceitar, né? Não se pode ficar apegado também é preciso a impessoalidade. Esse era o momento dele mostrar essa impessoalidade dele, né? Então, assim, coordenou, fez um belo trabalho na Lava Jato, todos nós conhecemos o trabalho dele, poderia aí ter aproveitado agora para progredir na sua
carreira dentro do Ministério Público e passar a coordenação da Força Tarefa para outro procurador, como aconteceu também com a Polícia Federal, né? Então, enfim, resolveu fazer isso. Isso só dá mais munição para os detratores, aqueles que tentam construir uma narrativa contra a Lava Jato, de criminalizar a Lava Jato. Então, infelizmente, mas cada um sabe de si, não é verdade? E é isso. Então, ficamos por aí, dentro dessa expectativa aí do que possa acontecer, né, nessa crise do PSL, e trazendo as notícias, todas as outras notícias importantes para vocês, dessas grandes agendas, né? Nós temos aí também reforma da Previdência, né, segundo turno para ser votado também no Senado. Nós temos aí CPI do BNDES, que está uma disputa para tentar não votar o relatório. Então hoje houve um debate entre o relator, o presidente e os outros membros para que chegasse a um acordo para a votação do relatório. O que o PT quer é tirar o indiciamento do Lula, da Dilma e, se possível, tirar de todos os políticos, tá? Então, tornaria esse relatório inócuo. Então, isso é uma coisa que, curiosamente, está fora do debate, você não vê a imprensa tocando no assunto, só nós aqui estamos denunciando essas manobras que estão sendo feitas aí nos bastidores da CPI para inviabilizar esse relatório. É uma pena. É isso, eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, a paciência, e a gente se vê no próximo Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Não deixe de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Um abraço.